Bom dia a todos, paz seja convosco. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD online e eu quero desde já agradecer a sua presença, pedir a você que esteja aí convidando mais alguém para estar assistindo, dá tempo ainda de chamar, mais pessoas para estarem participando conosco. Hoje, manhã de domingo, tá frio, até o tempinho tá gostoso, tá nublado, a temperatura tá convidativa a ficar quieto em casa, mas mesmo assim, nós estamos firmes aqui no nosso compromisso em estarmos aprendendo, um pouco mais da palavra do Senhor. E eu gosto muito, de estudar a palavra do Senhor, e quando eu percebo que quanto mais, eu compartilho aquilo que eu aprendi, mais eu aprendo. E hoje, nós vamos estar entrando no livro de Números. Nós encerramos na última aula da EBD online o livro de Levítico e hoje nós vamos entrar em Números. E eu gosto muito dessa passagem. Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto demais dessa passagem do livro de Números, que nos traz um ensinamento, uma bagagem muito grande da palavra do Senhor, ensinamentos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Para quem nos acompanha pela revista, está na página 117. Mas mesmo você que não tem a revista, pode nos acompanhar, tá? Porque nós vamos estar trazendo uma mensagem que eu creio que vai ser bênção na sua vida. Hoje nós vamos começar diferente, nós vamos começar orando, falando com o Senhor, pedindo a Ele nossa aula e que direcione cada um de nós. Amado Deus e eterno Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um amanhecer, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Meu Deus, nós escolhemos a melhor parte, que é iniciarmos a nossa semana no conhecimento da Tua Palavra. Pai, eu te peço que o Senhor possa falar conosco através dessa lição, através desse ensinamento que o livro de Números nos traz, e que o Senhor possa estender as suas mãos sobre cada aluno, cada pessoa que nos acompanha, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, livro de Números, o que significa o livro de Números? É o quarto livro da Bíblia, é o quarto livro do Pentateuco, e tá dando sequência, àquilo que nós já tínhamos aprendido nas últimas aulas. O que nós tínhamos aprendido? A caminhada, a libertação do povo hebreu ou o povo de Israel. Libertos de onde? Do Egito. Por que eles estavam escravos, libertos? Por que eles estavam sendo libertos do Egito? Porque a Bíblia diz que um dia eles clamaram, um dia eles choraram, um dia eles levantaram a voz e o Senhor ouviu a aflição daquele povo. O povo que Deus tinha separado. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa na vida deles. E eles um dia se tornaram escravos em uma terra alheia, na terra do Egito. Deus levanta um homem. Quem foi esse homem? Moisés. Moisés foi levantado para guiar, para libertar aquele povo. Moisés foi um instrumento do Senhor para direcionar, para libertar aquele povo. Sempre que nós estamos passando por uma situação difícil e clamamos ao Senhor, Ele sempre vai levantar alguém para te abençoar. Ele sempre vai responder a sua oração, mas no tempo dele, tá? Nós às vezes temos dificuldade de entender o tempo do Senhor. Então, Moisés, além de ser o grande líder daquela geração, daquele povo, além de ser o grande libertador, ele é o quê? O autor do livro de Números. O que o livro de Números nos ensina? O livro de Números é um livro que nos ensina, entre os vários ensinamentos que ele traz, ele nos ensina a termos o quê? A compreender a importância de sermos obedientes a Deus e de sermos obedientes e de sabermos entender que sem essa obediência nós não receberemos as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque o povo hebreu,
Deus estava sempre operando milagres na vida deles, e Deus estava sempre instruindo, ensinando a eles como que eles deveriam se comportar, como que eles deveriam agir, como que eles deveriam caminhar, mas eles murmuravam, eles reclamavam, né? Às vezes no meio da dificuldade. Eu e você também temos que entender que em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós não podemos nos esquecer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E se ele não vai nos desamparar, ele não vai se esquecer de você. Então eu quero te pedir que lembre-se sempre dessa palavra, não murmura, não reclama, porque Deus vai cumprir. E qual que era a promessa que Deus tinha feito na vida daquele povo? Colocá-los na terra prometida. Qual que era a terra prometida? Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus prometeu para aquela geração, para aquele povo, que iria colocá-los em uma terra que seria bênção na vida deles, e que eles e toda a sua geração habitariam ali, se multiplicariam, povoariam aquele lugar. E o povo hebreu, então, né, nós vemos quando nós estávamos estudando nos outros capítulos anteriores, que no livro de Êxodo, eles estavam o quê? Saindo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, que foi o primeiro grande obstáculo que apareceu na vida deles, e aí começa a narrativa, né, dos fatos que vão acontecer com eles após a travessia do Mar Vermelho. O livro de Números, antes de nós entrarmos nele, nós fizemos uma pausa no livro de Levítico, porque no livro de Levítico trata de quê? Da preparação do povo para receber as promessas de Deus. No livro de Levítico nós aprendemos o quê? Sobre as leis que foram entregues ao povo. Nós aprendemos o que? Sobre a ordenança que Deus estava colocando na vida deles. Qual que era essa ordenança? Deus estava instruindo a eles a viverem em santidade, a viverem debaixo da obediência, a obedecer os estatutos do Senhor. Eles estavam sendo preparados para viver em santidade. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus, ele é perfeito, e ele quer de nós que nós busquemos uma vida de santidade. Não quer dizer que eu vou ser perfeito, mas que eu esteja sempre buscando, né, estar vivendo conforme o ensinamento da palavra do Senhor. Que eu esteja sempre buscando a cada dia mais estar, né, me livrando de costumes, de atitudes que antes desagradavam a Deus. A cada dia mais eu vou estar entendendo que aquilo ali, né, o velho eu, não pode mais fazer parte da minha vida. E aquele povo, eles tinham muitas atitudes que desagradavam a Deus, que eles tinham recebido lá na terra do Egito. E Deus estava preparando, ensinando a eles a abandonar aquela velha vida, aqueles velhos costumes, para que eles pudessem chegar, né, na terra da promessa, na terra prometida. Eles tinham que entender, né, que eles estavam alcançando um milagre que Deus tinha colocado, Deus tinha prometido um certo dia para eles. Bom, eu já comentei aqui que quem escreveu esse livro foi Moisés, né? Moisés foi o autor, e ele não só escreveu, como ele presenciou a maior parte dos eventos que está escrito aqui no livro de Números. Por que eu falo que a maior parte? Primeiro, porque a Bíblia começa no livro de Números falando que eles estavam o quê? No primeiro mês do segundo ano, ou seja, né, já tinha 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, que eles tinham saído da terra do Egito. E quando nós lemos o primeiro capítulo de Deuteronômio, que é o próximo livro que nós vamos estudar, a Bíblia fala que eles já haviam se passado 40 anos após o dia da saída do Egito. Então, se nós formos subtrair, nós vamos entender que houve um intervalo aqui, né, entre o primeiro capítulo de Números e o primeiro capítulo de Levítico, de 38 anos e alguns meses. Então eu vejo aqui a primeira coisa, que esses eventos todos que estão descritos aqui no livro de Números ocorreram durante 38 anos e alguns meses. Moisés participou, presenciou a maior parte deles.
Por que eu falo a maior parte? Porque teve algumas partes, alguns eventos, que as pessoas traziam o relatório, a narrativa para ele e ele escrevia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, quando ele envia os espias à terra prometida para que eles fossem lá e verificassem como que ia ser a terra que Deus estava colocando eles chegam lá e trazem um relatório daquilo que eles viram. Ou seja, Moisés não estava lá, mas ele recebeu um relatório das pessoas que ele confiou de ir lá e que aquelas pessoas fossem os olhos dele ali naquela terra. E os espias, que eram 12, trazem um relatório para Moisés e ele então relata, anota, escreve tudo aquilo que eles relataram a ele. Outra coisa que nós podemos citar é que, um exemplo que tem na Bíblia também, quando um dia Deus manda o povo de Israel se acampar nas margens do Rio Jordão, porque eles estavam se preparando para entrar na Terra Prometida. Isso aí já é... Mas quando eles se acampam naquele lugar, diz a Bíblia que havia um rei. Como é que era o nome desse rei? Balaque. Balaque, ele era quem? Ele era rei dos Moabitas. E quando ele vê o povo, eu achei interessante essa passagem, porque quando ele vê o povo de Israel acampado ali naquele lugar, ele arregala um olho de todo tamanho, trazendo para uma linguagem mais fácil de entender, mas a Bíblia diz que ele fica assustado, ele fica com temor. E sabe o que ele faz? Ele vê aquele povo e fala assim: opa, aquele povo ali é barra pesada. Eu vi aquele povo derrotando o povo dos amorreus. Ou seja, ele sabia que o Deus daquele povo era poderoso. Então ele fica com medo. Ele fala assim: opa, aquele povo derrotou os amorreus e agora está vindo aqui na minha terra. E onde eles passam, eles dominam, eles conquistam. O que a Bíblia diz? Que ele chama um homem. E esse homem se chamava Balaão. E ele pede a Balaão assim: olha, eu quero que você amaldiçoa aquele povo. No caso, nós estamos falando do povo de Israel. Eu quero que você amaldiçoe aquele povo para que eles não consigam entrar aqui na minha terra. E aí, quando Balaão se levanta para amaldiçoar aquele povo, acontece aqui alguns eventos interessantes. Primeiro, quando Balaão ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, ele começa então a partir em direção àquele povo. Quando ele parte em direção àquele povo, para fazer ali os seus feitiços, seu encanto, sei lá o que ele ia fazer, ele parte em uma jumenta. E a Bíblia diz que o Senhor envia o seu anjo para acampar em direção, para atravessar o caminho daquele homem que estava indo tentar fazer o mal ao povo de Israel. Quando o anjo atravessa o caminho da jumenta, diz a Bíblia que a jumenta começa a desviar para um lado e para o outro. E Balaão ele fica nervoso e começa a bater na jumenta. Então a jumenta novamente começa a caminhada. Quando o anjo atravessa, quando ela vê o anjo, ela tenta desviar de novo, ela empaca, ela tenta desviar e ele batia na jumenta. O interessante é que chega uma parte que a jumenta fala com ele assim: olha, a jumenta começa a conversar com ele e ele fala assim com ela: olha, você não está me obedecendo? E a jumenta termina falando com ele assim: não percebes que sou eu, tua jumenta? Aí que ele percebe que ele estava falando com um animal. E então a jumenta fala com ele que o anjo do Senhor estava atravessando no caminho para que eles não passassem. E aí, depois que a jumenta fala com ele: não está vendo que eu sou a sua jumenta, que você está sempre montado em mim? Aí ele para e pensa: opa, eu estou conversando com a jumenta. O que eu vejo de interessante? Então, a Bíblia diz que aí sim os seus olhos se abriram e ele viu o anjo do Senhor acampado ali na frente daquele lugar, impedindo a passagem deles, impedindo que eles pudessem alcançar o povo de Israel. Primeira coisa que eu vejo, que o anjo do Senhor se acampa ao redor de nós quando nós temos promessa na nossa vida e quando nós andamos debaixo da obediência do Senhor. O anjo do Senhor se acampa ao redor de você e te blinda de todo mal. Pode vir o mal que for, pode vir o inimigo que for, pode vir o feiticeiro que for, que o Senhor vai te proteger. Balaão estava indo tentar fazer o mal contra aquele povo, mas o Senhor
blindou, protegeu o povo dele. Segundo, se necessário for, Deus vai levantar até... Deus usa quem Ele quer para levar, né, a mensagem dele, para levar a resposta dele. Se necessário for, Ele vai levantar até uma jumenta para falar que foi o que Ele fez ali, né, com Balaão. A jumenta começou a falar e Balaão então não entendeu nada. Depois os olhos dele se abriram, ele viu, né, o anjo do Senhor. E quando o desfecho dessa história termina, quando Balaão chega para amaldiçoar aquele povo, ele termina fazendo o contrário. Ele começa a levantar sacrifícios ao Senhor. Ele começa a levantar, sabe o que? Bênção para aquele povo. Ele começa a abençoar aquele povo. Balaque fica nervoso, que Balaque tinha contratado ele para amaldiçoar o povo. Balaque era o rei dos Moabitas, chega perto dele e fala assim: olha, eu não te chamei para amaldiçoar esse povo, você está abençoando eles? E aí ele responde: irei eu contra o povo, contra o Deus desse povo? O que eu vejo aqui? Ele foi chamado para amaldiçoar, para fazer o mal para aquele povo, mas ele termina abençoando aquele povo. Eu vejo aqui nessa passagem que, se necessário for, Deus usa até o ímpio para te abençoar, Deus usa até o inimigo para te abençoar, né? É um dos ensinamentos fortes que eu aprendo aqui no livro de Números. Mas vamos dar continuidade, né, a essa passagem do livro de Números. Sobre o que fala o livro de Números? Fala sobre santidade e obediência. Por quê? Do livro de Levítico, começa lá no livro de Levítico, né? Ensinando o povo a quê? A viver em santidade, a viver em obediência, a viver debaixo dos caminhos do estatuto do Senhor. E eles então recebem ali o quê? Instrução do Senhor entregue a Moisés na santidade, para que eles fossem obedientes a Deus, não importa a circunstância, né? Assim também temos que ser nós, para que nós possamos receber as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Nós não devemos olhar para a circunstância, não podemos desanimar. Nós temos que, acima de tudo, andar debaixo da obediência. E qual que é a obediência? Obedecer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina a fazer, né? Além dos princípios, nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus. Além dos princípios que a palavra do Senhor nos ensina, nós temos que estar sempre buscando a presença dele sobre a nossa vida. Outra coisa que eu vejo no livro de Números, nos ensina sobre a severidade e a bondade de Deus. Por que a severidade e a bondade? Eu vejo a severidade de Deus na primeira geração. Mas antes de falar sobre a primeira geração, eu quero comentar que, por que a palavra Números? A palavra Números é porque quando inicia o capítulo número 1, nos primeiros versículos do capítulo número 1, nós vemos que Deus, ele manda Moisés chamar a Arão, que era o sacerdote. Moisés era o representante de Deus perante o povo, Arão era o sacerdote. Deus manda Moisés e Arão reunir o povo de Israel e fazer um censo. O que é um censo? É uma contagem do povo. E essa contagem contemplava todas as pessoas, homens acima de 20 anos. Por que homens e acima de 20 anos? Porque estavam aptos para a guerra, para guerrear em favor de Israel. Então, essa é a primeira contagem, o primeiro censo que Deus manda Moisés e Arão fazerem. Capítulo 1. E aí, ele faz aquela contagem, Deus fala assim: olha, você vai contar. O povo era separado em tribos, né? E aí Deus fala com isso: olha, você vai contar, você vai fazer a contagem do povo, daqueles que estão aptos para a guerra, acima de 20 anos, porém não contará os levitas. Por que não? Porque os levitas, eles eram separados para a obra de Deus, para cuidar, né, do ministério, do culto, do templo, do tabernáculo. Eles eram encarregados de tudo o que fosse necessário para a obra de Deus, para fazer, né, a obra de Deus. E então Deus manda Moisés e Arão contar todo o povo. Já no capítulo 26, por quê? Eu vou falar por daqui a pouco. Já no capítulo 26, eles então fazem uma segunda contagem. Interessante, o que eu falei no início? Moisés e Arão fazem a primeira contagem. Já no capítulo 26, Moisés e Eleazar fazem o segundo censo ou a segunda contagem. Por que Moisés e Eleazar?
Porque então acontece algo, né? Durante esses 2 censos acontece algo. O que aconteceu? O povo desobedeceu a Deus, o povo desagradou a Deus. Eu falei aqui sobre a severidade e a bondade, porque o nosso Deus, ele é bondoso, mas ele também é severo, ou seja, ele é rígido, ele não abre mão da obediência. A palavra do Senhor nos ensina lá em Mateus capítulo 5, 7, que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou seja, não tem meio termo, não tem ficar em cima do muro, não tem, eu vou, né? Eu não sirvo a Deus, mas eu nunca aceitei, né? Eu nunca reconheci Jesus como meu Salvador, eu nunca reconheci, aceitei na minha vida, mas eu levo uma vida de boa, eu não faço mal para ninguém. Não, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, não tem meio termo. E aí, o povo de Israel, eles estavam o quê? Eles não estavam andando debaixo da obediência do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que eles murmuraram, duvidaram do que Deus podia fazer na vida deles. O Senhor estava sempre provendo milagres, né, sobre eles. O Senhor estava sempre cuidando, zelando por eles. Mesmo em meio ao deserto, Deus estava providenciando água, alimento, cobertura, né, no frio, no calor. E eles então, né, diante das dificuldades, sempre olhavam para trás. E quando eles olhavam para trás, sabe o que eles viam? O Egito. Eles falavam assim: Moisés, quem me dera eu tivesse morrido no Egito. Eu quero te falar nessa manhã, não importa a dificuldade, para de olhar para trás. Tem gente que só olha para trás, mas nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para o alvo. Qual que é o nosso alvo? Jesus. E quando eu olho para o alvo, tem promessa de Deus sobre a minha vida. Quando eu olho para frente, tem promessa de Deus sobre a minha vida. E aí, o povo desagradou a Deus. E como que eles desagradaram a Deus? Diz a Bíblia que um dia Moisés envia os espias para verificar e trazer um relatório para eles sobre a terra prometida. Dentre esses espias estavam Josué e Calebe. E aqueles homens vão lá e ficam 40 dias rodando aquela terra e trazendo um relatório para o seu líder. Quem era o seu líder? Moisés. Então a palavra do Senhor nos ensina que quando eles voltam trazendo um relatório de tudo que eles viram lá. Lá verdadeiramente tem alimento grande, tem isso, tem aquilo, mas aquela terra não é para nós não. Por quê? Porque lá tem gigante. Porque lá as muralhas são indestrutíveis. Porque nós não vamos conseguir vencer aquele lugar. Mas ali, né, entre eles havia 2 homens cheios da presença de Deus que falou assim: olha, nós vamos sim, porque Deus é conosco. Assim como Ele foi conosco até hoje, Ele vai ser mais uma vez, e nós vamos vencer aquela muralha, nós vamos vencer aqueles gigantes. Olha, lá tem verdadeiramente uma terra que manda leite e mel. Olha lá, o cacho de uva precisa de mais de um homem para carregar, de tão grande que é. Porque eles olharam para as promessas do Senhor, eles olharam para as bênçãos, eles não olharam para a dificuldade, não olharam para as derrotas, para as barreiras. Mas aqueles primeiros que trouxeram o relatório só olharam para o lado negativo. Tem gente que às vezes Deus está preparando uma bênção para a vida dele e começa a olhar só para o lado negativo, né? E eles então começaram a, através daquele comentário, fazer com que o povo se levantasse contra Moisés. O que o povo fez? Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui. Quem me dera tivesse morrido no Egito. Quem me dera tivesse morrido no deserto. Agora nós vamos morrer na mão desses gigantes. Agora nós vamos morrer nessa terra. E o Senhor, Ele se irou com a atitude daquele povo. Ele se irou de uma tal forma que Ele então Ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude do Senhor? O Senhor falou com Moisés que aquela geração incrédula não pisaria na terra prometida. Somente Josué e Calebe. Por que Josué e Calebe? Porque Josué e Calebe acreditaram nas promessas do Senhor. Porque Josué e Calebe acreditaram que Deus poderia, né, assim como ele tinha feito até aquele dia, ele poderia ajudá-los a romper mais essa barreira, né, em direção à terra prometida. Nós não podemos duvidar
da presença do Senhor, do que Ele pode fazer, do tamanho do poder do nosso Deus. E eles então, eles acreditaram de uma tal forma que apenas eles, né, poderiam pisar naquela terra. Deus então toma uma atitude. Qual foi a atitude do Senhor? O Senhor fala com Moisés: olha, essa geração não vai pisar na terra prometida. Apenas aqueles que nasceram no deserto, ou seja, aqueles que já tinham nascido fora do Egito, né? Ou aqueles de 20 anos para baixo, ou seja, aqueles que ainda eram crianças quando partiram do Egito. Deus então informa isso para Moisés: olha, todos aqueles dessa primeira geração não vão pisar na terra prometida. Outra coisa interessante que eu aprendo aqui no livro de Números é que se nós formos estudar o mapa, o percurso geográfico que aquele povo fez, de onde eles estavam até a terra de Canaã, nós vamos ver que é uma caminhada que duraria dias, no máximo alguns meses. Mas a Bíblia diz que eles caminharam 40 anos. Aí eu te pergunto, por que 40 anos? Você sabe me falar por quê? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que os espias, quando foram visitar, quando foram investigar a terra prometida, eles ficaram 40 dias espionando, fazendo um relatório daquele lugar. E quando eles voltam, eles inflamaram o povo contra Deus e contra Moisés, né? Porque eles duvidaram, eles murmuraram, eles falaram que aquela terra era terra de gigantes, que eles iam morrer ali. Aí Deus falou assim: olha, vocês vão caminhar 40 anos, ou seja, um ano para cada dia. O relatório que eles fizeram foi durante 40 dias. O povo peregrinou no deserto, o povo andou pelo deserto 40 anos. Se nós formos estudar, né, mais para frente, nós vamos ver que eles ficaram andando em círculos. Eles demoraram 40 anos para chegar. Por quê? Porque Deus prometeu que aquela geração não ia pisar, né, na terra prometida. Apenas a segunda geração. Por que eu falo a segunda geração? Eu estava falando que Números trata de um censo, né? Quando nós lemos o capítulo 26 de Números, nós vamos ver que Deus então manda Moisés e Eleazar. No primeiro censo, Moisés e Arão. No capítulo 20 de Números, Arão morre. A Bíblia diz que Arão morre no Monte de Or. E quando ele está prestes a morrer, Deus havia avisado para ele, para Moisés, que ele morreria e que era necessário levantar um substituto para Arão no sacerdócio, porque Arão era o sacerdote daquele povo. Mas Moisés e Arão chamam o seu filho mais velho, Eleazar, no monte, tiram as vestes sacerdotais de Arão e vestem no seu filho Eleazar, e então Eleazar assume, né, o sacerdócio daquele povo. No segundo censo, por isso que nós vamos ver no segundo censo, Moisés e Eleazar fazendo a porque Eleazar havia assumido o lugar de seu pai. Arão morre aos 123 anos de idade e seu filho Eleazar assume, né, a sua missão, que era o quê? Ser o sacerdote daquele povo. E eles fazem a mesma contagem que tinha feito com seu pai e com Moisés, e com seu tio, né, Moisés, que Moisés era irmão de Arão. A contagem era contar todos os homens acima de 20 anos e não poderiam contar, né, o povo da tribo dos levitas. Então Eleazar faz a mesma contagem que seu pai e seu tio tinham feito, e ali ocorre o segundo censo do povo de Israel. Por isso, né, o livro de Números, por isso a palavra números, né, porque nós tratamos de censo e porque haviam outras contagens que nós vamos estudar mais à frente. O que mais eu aprendo com o livro de Números? Eu já falei aqui que ele foi escrito, né, que a narrativa começa do ano, ou seja, já tinha um ano que eles tinham saído da terra do Egito, e termina quando eles completaram 40 anos de caminhada. Assim descreve para nós o livro de Deuteronômio, capítulo 1, né, que eles começaram a caminhar no segundo ano, ou seja, já tinha um ano e um mês, no segundo ano e no segundo mês que fala. E eles terminam quando estavam completando 40 anos que tinham saído do Egito. Aquela caminhada ela durou muitos anos, quase 40 anos. 40 anos, né, se formos somar desde a travessia, desde a saída do Egito. E
eles passaram por muita luta, por muita dificuldade, por muitos obstáculos, por muitas barreiras. A primeira geração não rompeu, não chegou na Terra Prometida. Por quê? Porque foram desobedientes, porque desagradaram a Deus, porque não olharam para as promessas do Senhor, olharam apenas para a dificuldade. Deus estava sempre provendo, mas ao invés de crer na provisão do Senhor, eles preferiram, olhar para o tamanho da dificuldade, eles preferiram olhar para o tamanho dos problemas. E eu vejo que foram 40 anos de caminhada, de deserto, mas Deus não se esqueceu daquele povo. Deus, ele é um Deus que ele não suporta a desobediência, não suporta a murmuração, a pessoa duvidar do tamanho do poder, duvidar que ele não apenas tem o poder, mas ele é o Todo-Poderoso. O que significa o Todo-Poderoso? Não há nada, não há situação em que ele não possa agir. Aquele povo caminhou 40 anos pelo deserto. Nós ainda vamos estudar mais sobre o livro de Números. Isso é apenas uma introdução, daquilo que a palavra do Senhor nos ensina através de Números. 40 anos de caminhada, 40 anos de dificuldade, de luta, de barreira. O que eu aprendo? A mensagem principal que eu aprendo com o livro de Números, e eu quero deixar no seu coração nessa manhã. A caminhada que você está passando pode ser dolorosa. A luta que você está passando pode estar sendo difícil. O deserto pode estar doendo, mas não significa que Deus se esqueceu de você. Eu quero te dizer que o Senhor nessa manhã ele nos ensina que o processo pode ser doloroso, mas o processo também mostra o tamanho do projeto que Deus tem na sua vida. A caminhada daquele povo foi dolorosa, foi difícil. Atravessar o deserto de dia e noite, eu acredito que não foi fácil, mas no fim da caminhada havia uma terra prometida. No fim da caminhada tinha uma terra que mana leite e mel. No fim desse processo que você está passando, tem uma terra que mana leite e mel. Mas eu quero também te dizer nessa manhã, não abre mão do processo, não abre mão da presença de Deus, não desvia dos caminhos do Senhor, porque Ele é contigo. O Senhor ele não muda, o mesmo Deus que foi com aquele povo, Ele está conosco, Ele segura na sua mão e Ele te sustenta. E eu quero deixar essa palavra no seu coração. Esse momento de crise, de não quer dizer que Deus se esqueceu de nós. Significa que Deus está nos preparando. O sonho de Deus sobre a sua vida é maior do que você pode ver. O povo de Israel olhava para o deserto e enxergava a dificuldade, mas Deus já enxergava eles lá na terra prometida. A luta que você está passando, talvez nesse momento você esteja enxergando somente a dificuldade, mas Deus já está vendo o seu sonho sendo realizado. Não abra mão da presença do Senhor, não abra mão da palavra do Senhor, seja obediente, não te desvia do caminho do Senhor, não olha para o tamanho da dificuldade, não olha para o coronavírus, para a pandemia, não olha para nada disso, olha para o Senhor. Assim como Ele colocou o povo de Israel na terra prometida, Ele vai te colocar nos seus sonhos. E quando acontecer, você vai ver que foi maior do que você pediu, foi maior do que você imaginou, foi maior do que você sonhou, porque assim é o nosso Deus. E eu falo que eu gosto muito de estudar essa passagem do livro de Números, porque nos traz um ensinamento muito grande, nos traz uma bagagem muito grande. E eu quero te dizer que é só o começo, tem mais lição para a gente estudar aí. Eu quero te convidar a estar participando dos próximos. Eu quero te convidar a chamar mais pessoas, a estar estudando conosco nas próximas lições. E quero te pedir também para compartilhar, enviar essa mensagem para mais pessoas,
para que elas possam ser alcançadas, né? E possam aprender assim como nós aprendemos essa manhã. Eu creio que essa palavra foi um ensinamento na sua vida, como tem sido na minha. Eu disse no início que eu gosto muito de compartilhar, porque quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. A palavra do Senhor, ela nos traz um ensinamento muito grande em todas as áreas, né, da nossa vida. Eu quero deixar aqui, né, uma mensagem de que o nosso Deus, ele é poderoso. Da mesma forma que ele agiu aqui, né, perante esse povo, ele vai agir na nossa vida. Deus te abençoe, tenha um domingo debaixo da presença do Senhor, tenha um almoço abençoado e que Ele esteja abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós te agradecemos agora, Senhor, por essa aula que finalizou da nossa escola bíblica EBD Online. Que o Senhor, meu Deus, possa estar falando conosco, que nós possamos estar lembrando, Pai, dos ensinamentos que o livro de Números nos traz, que a palavra do Senhor nos traz. Meu Deus, estar sempre nos lembrando que o Senhor, da mesma forma que o Senhor operou no povo, perante o povo de Israel, o Senhor também é conosco. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Deus, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.